Parece que Cajari é um cavalo a galopar sobre o rio, né? Então é um negócio sensacional. Muito bom. Mas assim, vamos falar de fechamento de ano letivo aí. Como é que tá? Agora o negócio é fechar. Vamos fechar quando? Olha, nós vamos até o dia 10 de janeiro. 10 de janeiro. 10 de janeiro. Mas e aí, a maioria dos alunos, obviamente, aprovado. Porque quando o trabalho é bem feito, né? E aí, quando eu digo quando o trabalho é bem feito, eu digo quando há aprendizagem. Sim. Porque o trabalho, se não houver aprendizagem, o trabalho não foi bem feito. E aí, obviamente, que quando a gente diz bem feito ou não bem feito, não depende só do professor, depende do professor, aluno, gestão. Professor Gonçalo, assim, o fechamento do ano, principalmente dos alunos, né, questão de aprendizado, assim, fazendo uma avaliação agora, chegando no final, tenho certeza que foi muito produtivo, né? Nós sabemos que enfrentamos aí a pandemia e teve uma defasagem muito grande na educação, né? Perfeito. E a gente faz uma recomposição da aprendizagem com esses alunos e a gente já percebe que os alunos evoluíram bastante, né? A gente acompanha pelos dados que nós temos. Foi feita a avaliação de entrada na época Do início do ano letivo. Você ama? Não, interna mesmo. Interno. Uhum. E acompanhamos os resultados e os alunos tiveram uma evolução, né? Naqueles descritores fragilizados ali e conseguiram avançar, né? Perfeito. Então a gente percebe assim que o trabalho do Quíncio tá progredindo, né? Isso aponta para mais de 90%. No nosso plano de ação, a meta é 98%. 98% de aprovação. Um número muito bom. E aí nós estamos trabalhando para que nós possamos atingir a meta. E aí, gradativamente, a cada período, a gente senta, nós já temos os gráficos e primeiro período, segundo período, do terceiro período, e aí, nessa reta final, como o professor Rafael acaba de colocar, então, de acordo com as avaliações, a V1, a V2, a V3, então fazemos uma análise, pega os descritores fragilizados que os alunos precisam reforçar de acordo com os dados que não são repassados, e aí os professores, a equipe de professor organiza o plano de recomposição de aprendizagem, que é justamente para que nós possamos chegar no final do ano letivo com a nossa meta de 98% de aprovação. Perfeito. E aí, língua portuguesa tá nessa média também. Porque assim, 98% é o geral, mas em uma disciplina ou em outra é possível que você tenha uma diferença de uma para outra, né? Embora o aluno possa, eu não diria reprovado, porque para caracterizar a reprovação, ele pode passar com pendência, né? Sim. Então ele precisa ficar, hoje está em 3, né? 4 para reprovação, né? Mas pendência também é uma coisa que a gente tem que evitar, né? Mas, professor, em língua portuguesa, que é um componente também que o pessoal reclama, que puxa bastante, né? Língua portuguesa digamos assim, a gente sempre tende a puxar brasa para a sardinha. Porque língua portuguesa e matemática são os dois componentes que tem um número de hora-aula maior. Nós selecionamos essas duas disciplinas. Ele com português, eu com matemática, química e práticas experimentais, que é uma disciplina nova, implementada agora nesse integral, né? Uhum. Que também é de grande valia, né? A experimentação, instigar os alunos à experimentação. Perfeito. A gente tenta recuperar os alunos também com essa metodologia, né? Que às vezes a aula teórica, ele na sala de aula, o aluno fica meio perdido, mas quando chega na prática, ele se envolve, aplicar aquele conhecimento, o aluno se envolve, consegue trazer esse aluno, né? Onde é que a gente usa esse negócio? Despertar a curiosidade dele. Perfeito. Isso aí. Só um minutinho. Cortou o cabo do quê? Do som? Tá tudo bem. Voltou. Ok? Ao vivo tem essas coisas. Sim. Como eu estava falando, língua portuguesa, o desafio maior é fazer o aluno entender que ele precisa de leitura, né? Ele precisa ler, porque a gente sempre conversa aqui, o professor Rafael, que o aluno ele não vai conseguir, por exemplo, responder uma questão de matemática se ele não entende o enunciado da questão de matemática. E como é que ele vai responder essa questão? É sabendo interpretar, né? E como é que ele vai conseguir isso? Através, né,
da língua portuguesa. A língua portuguesa está envolvida nesse processo. Perfeito. Então não tem como ele ser bom de física, de química e de qualquer outra assim. E a língua portuguesa, ela tem as coisas próprias dela, né, das análises e tal, de gramática, de não sei o que e tal, mas ela é transversal, porque todos nós damos aula em língua portuguesa. Pois é. Né, os livros de história são em língua portuguesa. O professor de história ou de matemática, ele não dá aula falando em inglês. Isso. Ele dá aula falando em... Até o professor de língua inglesa, ele dá aula também através da língua portuguesa, né? Perfeito. Então... ele não dá aula de inglês em inglês, né? Ele não dá aula em inglês. Ele explica o inglês em português, né? Exatamente. Enfim. Professor, uma alegria receber vocês aqui. Que bom que o Quincio Pinto está de vento em popa. Foi uma das escolas que sempre trouxe muita alegria para a unidade regional de educação, pela gestão que tem, pelo quadro de professores que tem. Então, uma escola que cumpre muito bem o seu papel, sua função social. Além da questão do ensino e aprendizagem, abraça muito a questão cultural. Você tem um arraial lá do Quincio Pinto, que é um negócio sensacional. Eu já tive o prazer de participar. O Quincio se envolve muito com as questões esportivas na região. Isso acaba fazendo uma integração, um intercâmbio muito positivo. E aí vocês estão todos de parabéns, viu? Muito feliz e assim, receber aqui é um prazer enorme, tá bom? Então, muito obrigado.